Olá, mais uma vez, eu sou Edu e hoje falaremos novamente de um livro envolvendo contexto político. Sim, o livro de hoje é O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Eu realmente curto essa temática de contexto político, geopolítica, fatores históricos principalmente. Então eu terminei de ler esse livro na última terça-feira, dia 28 de abril, logo após ler As Veias Abertas da América Latina, que eu também fiz um vídeo falando, uma resenha falando sobre ele. E eu devo confessar que esse livro, O Príncipe, me surpreendeu, superou completamente as minhas expectativas. Eu, na minha santa ignorância, sempre achei que esse clássico ele contava um romance ou ficção de algum príncipe que, por ter sido tão bem escrito, era um sucesso até hoje. Mas não! O Príncipe é política pura. Mas antes de falar sobre o livro, a gente precisa contextualizar o que levou Maquiavel a escrever esse livro, beleza? Vamos respirar? E agora vamos lá. Nicolau Maquiavel nasceu em 1469 em Florença, onde todo o livro é contextualizado. Ele era filósofo, poeta, historiador e durante 14 anos da sua vida ele exerceu cargos públicos, chegando até a ser diplomata em diferentes governos. Então, um rápido resumo que levou Maquiavel a escrever esse livro é o seguinte: a Itália estava em pleno fervor ali no período do Renascimento e tinha um contexto político muito complexo. Então, em 1494, quando Lourenço de Médici morre e perde então o governo de Florença, Maquiavel ele é afastado do seu cargo público e chegou até a ser acusado de ser um republicano conspirador, porque o nome dele aparecia numa lista de conspiradores, sendo perseguido, preso, torturado. Então, após esse episódio, ele precisou se autoexilar em uma propriedade pequena no campo ali da sua família, na Florença, para poder escapar desse período, e foi a partir daí, desse momento, que ele pôde refletir com calma, organizar suas ideias e escrever essa obra-prima que é O Príncipe. Agora sim vamos falar do livro. O Príncipe ele foi escrito em 1513 como um presente para o novo príncipe e, ao mesmo tempo, uma demonstração de lealdade, de inteligência, de experiência e brilhantismo frente ao tema político na Itália que o Maquiavel queria demonstrar para esse novo príncipe. Então a intenção de Maquiavel era demonstrar que ele entendia realmente sobre o assunto para o novo príncipe Lourenço de Médici, já o outro Lourenço de Médici que iria assumir o principado por questões hereditárias. Ele era da linha sucessória da família Médici, que era uma família muito poderosa na Itália, e Maquiavel, entendendo ali, fazendo a leitura desse novo principado, decide escrever O Príncipe para ganhar uma moral e praticamente pedir um emprego, um cargo no novo governo. Foi assim que nasceu essa obra. E aqui eu abro um parêntese só para ressaltar que quando Maquiavel se reporta à figura do príncipe, na realidade ele está generalizando toda a figura que está frente ao poder, que são os reis, os imperadores, governantes, até os papas que assumiam uma posição monarca ali porque eles administravam alguns estados, algumas terras, certo? Então Maquiavel ele usa esse termo se referindo ao príncipe porque de fato foi escrito para presentear um príncipe, mas a gente pode usar essa terminologia para quem está frente ao poder. Então, voltando ao livro, Maquiavel ele se vale de muito conhecimento, experiência e sagacidade para escrever uma espécie de manual de boas práticas que um governante deve adotar para manter o seu poder e evitar a sua ruína. Então, nada mais é que a noção de política ali na Península Itálica de uma maneira escrachada e por tópicos, assim, capítulo a capítulo. Para isso ele põe em xeque alguns conceitos de moral, e é daí que vem a fama de Maquiavel como algo relacionado a coisas ruins, uma atitude de um sujeito meticuloso, ou nesse caso maquiavélico, tendo como essa associação direta. Em uma resenha que eu escrevi lá no Scoob, eu até criei um título para essa situação, que é a seguinte: o poder é maquiavélico. Não, Nicolau.
Isso porque ele foi o primeiro a descrever com tamanha transparência e clareza quais são realmente os melindres que você vai enfrentar ao estar à frente de um poder. Então, ele foi realmente o primeiro a destrinchar dessa forma assim tão escancarada. Daí é que vem essa fama, mas ele nada mais fez que escrever o que ele via. Então, dito tudo isso, é muito importante levar em consideração o contexto político que Nicolau Maquiavel estava envolvido, lembrando que ele já foi perseguido, preso, torturado, e vale lembrar que ali no século XVI, a Península da Itália, ela enfrentava um contexto político muito conturbado, porque ela já estava em si dividida em pequenos estados. Então a gente tinha monarquias, tinha duques, tinha estados papais. Então era um contexto político que a todo momento existiam disputas por territórios e espaço na política no geral. Então, seguindo na leitura, outro aspecto que fez fama ao livro foi o conceito trazido por Maquiavel sobre fortuna e virtude. Fortuna é muito mais no sentido de sorte, e virtude não no sentido de ser virtuoso ou altruísta. O virtude de Maquiavel aqui é do virtu, que quer dizer que você deve ter habilidades para lidar com o governo e suas adversidades, inclusive sabendo manejar suas atitudes a depender do momento. Então, entender Maquiavel é entender o conceito da moral e da ética no poder, que é diferente, né? Mas, se ficou muita informação até aqui, eu vou fazer um resumo que você nunca viu antes e não vai encontrar em lugar nenhum, porque eu vou simplificar a obra O Príncipe usando ele, o PPT da Federal. Então, acompanhe mais ou menos como ficou. Vamos lá? Segundo o manual de Maquiavel, um bom principado ele deve pensar sempre na guerra, mesmo em tempos de paz. Conhecer o seu terreno e quem são seus amigos, para saber desbravar, evacuar ou surpreender inimigos. Ter a sua própria tropa, não confiar em tropas mercenárias ou depender de tropas auxiliares. Ser gentil com os seus súditos ao mesmo tempo em que é temido. Imitar líderes gloriosos. Saber quando cumprir sua palavra e saber quando não cumpri-las, quebrando acordos. Ter a astúcia de uma raposa e a força de um leão. Saber lidar com fortuna, que nesse caso é a sorte, e manejar muito bem suas virtudes, a virtude, sem esquecer de lidar com os bajuladores. E, por fim, seria bom ler esse livro. Feito esse resumo e essa contextualização, acredito que já dá para sentir qual foi a intenção de Maquiavel a escrever esse livro e suas repercussões. Agora eu queria falar de alguns capítulos que para mim foram os capítulos que eu destacaria desta obra, que é o capítulo 17, eu vou ler aqui para vocês. A crueldade e a clemência, se é melhor ser amado do que temido ou o contrário. E aí nesse capítulo é que é o mais conhecido dele, que ele fala que um bom príncipe ele deve ser temido ou amado. Se não puder ser os dois, que escolha ser temido. Então por isso que vem a fama aí de Maquiavel como uma coisa ruim. Mas é preciso ler realmente todo o livro para entender suas contextualizações, porque ele usa de muitos exemplos, inclusive antigos, de outras civilizações. Ele fala da civilização da Grécia, da romana, de invasões em outros continentes até. Então, tudo que ele conceitua, ele traz exemplos para clarificar suas ideias. O segundo capítulo que eu achei bem interessante é o capítulo 18. De que modos os príncipes devem manter a fé na palavra dada. E aí é que entra a parte que ele destrincha ali o que um bom príncipe deve saber manejar em torno de aliados, inimigos, quem são possíveis pessoas que conspiraria contra o seu principado. Então ele tenta traduzir a habilidade de um príncipe em saber a hora de cumprir a sua palavra e a hora de quebrar acordos, para que não esteja sendo colocado em jogo uma conspiração que levaria o príncipe à ruína. Falando de curiosidades, vamos à primeira. O livro, ele na verdade foi publicado em 1532. Maquiavel não estava nem mais vivo para ver o sucesso da sua obra. Maquiavel ele faleceu em 1527. Outra curiosidade, o Maquiavel ele se tornou o segundo secretário da chancelaria no governo de Piero Soderin.
não sei pronunciar italiano. E ele tinha apenas 29 anos, então Maquiavel ele exerceu grandes cargos em governos. Se fosse nos tempos de hoje, certamente ele estaria estampando a capa da Forbes com Under 30. Uma última curiosidade é em relação à frase "os fins justificam os meios". Segundo o que eu pesquisei, essa frase não foi dita por Maquiavel e não consta no livro escrito por Maquiavel. Na verdade, ele pode ter sido uma interpretação de quem leu o livro e atribuiu essa frase a ele. Então, tá aí desmistificado. Vamos à frase que define o livro. Na minha opinião, que resumiria bem, seria a seguinte: considero seja melhor ser impetuoso do que dotado de cautela. Então, para finalizar, eu considero a leitura desse livro imprescindível se você quiser ter uma noção da base para o entendimento das relações entre Estado. E aí você começa a desenvolver um olhar mais analítico e mais crítico em relação ao conceito de moral e ética no poder. Então, realmente, a leitura ela é muito enriquecedora. Se você ainda não leu esse livro, que leia. Como sempre, para facilitar a sua vida, já deixei na descrição o link direto. Você acessa lá, tira um tempinho com calma, compra o livro, espera chegar, lê e depois volta aqui para deixar nos comentários o que é que você achou, quais foram as suas impressões, e aí a gente continua sempre esse debate em torno dessas leituras clássicas e maravilhosas, beleza? Agora, aqueles pedidinhos de sempre, essas coisas de YouTube, de se inscrever no canal, é importante que você se inscreva, acionar o sininho se você desejar sim, dar o seu like se você gostou, se você não gostou, não faz nada. Mas o importante é que você participe aí, dê sua opinião, o que é que você achou da resenha, o que é que você achou do canal, para a gente tentar sempre melhorar. E é isso, Coisa de Edu fica por aqui, até a próxima. Valeu, galera!